Olá, pessoal. Finalmente, depois de tantos pedidos, vou comentar sobre a diretriz brasileira de hipertensão arterial, especificamente sobre o fato de que essa diretriz denominou, né, e sugeriu que a gente considere indivíduos entre 120 por 80 e 140 por 90 como pré-hipertensos, né? Isso naturalmente gerou uma reação. Chegou, né, até mim uma reação de colegas, ah, cuja percepção, e não foi pouca gente, é que existe alguma coisa inadequada nisso aí. E é isso que a gente vai discutir, né? Eu fiz na semana passada um vídeo em geral sobre guidelines, mais focado na questão de raciocínio clínico, e daí já vinham pessoas conversando comigo sobre essa questão da diretriz, choveu realmente uma pedidos, né, que a gente fizesse alguma reflexão aqui. Então, aqui vai a minha reflexão. E, na verdade, é uma reflexão que tem vários componentes, né? A gente pode fazer uma reflexão em relação a qual a evidência que suporta a conduta de rotular a pessoas com 120 por 80 de pré-hipertensas, tá? Qual a evidência de que isso melhora, digamos, desfechos ou etc. E a gente pode discutir assim mais especificamente qual é a evidência de que tratar, seja de uma maneira não farmacológica ou de uma maneira farmacológica, pressão, por exemplo, de 135 por 85 tem benefício, né? Só que eu vou deixar essa questão da evidência para o segundo vídeo dessa série, né? Porque é uma análise mais científica. Eu posso dizer que não existe assim evidências realmente que surgiu uma evidência e pelo surgimento de uma novidade de evidência, essa recomendação surgiu. Não, isso é uma tendência que já vinha acontecendo e que se cristalizou nessa diretriz brasileira também, né? Não é o caso de, digamos, foi demonstrado por dois novos ensaios clínicos que trombólise reduz mortalidade no infarto. E aí aquilo ali passa a ser uma recomendação, né? Não é o caso. Aqui é uma recomendação baseada numa triangulação de evidências e que devem ser analisadas com muito cuidado, essa triangulação de evidências. E por isso eu deixarei para outro vídeo. Nesse aqui, eu quero conversar mais do que é uma diretriz, né, e de como ela deve ser feita, né, e essa reflexão, em grande parte, toca no ponto nevrálgico dessa, digamos, controvérsia que surgiu aí, né, Ah, e justifica porque as pessoas estão naturalmente se queixando, né, ou criticando, etc., né. Diretriz Diretriz é conduta, é sugestão de conduta, né? Como eu falei no vídeo anterior, que diretriz não é a conduta do seu paciente, mas diretriz é recomendação, qual é a tendência de conduta, ok? Conduta médica não é cópia de evidência, ok? A evidência científica, e olha que não é uma evidência tão boa para essa situação, mas digamos que existe evidência. A evidência científica ela não é automaticamente uma transformação numa recomendação. A evidência informa a decisão, ok? Então, diretriz é conduta. Conduta é decisão. Decisão é informada por evidências, mas não é a cópia de evidências. Portanto, outros componentes devem ser considerados não só numa decisão clínica individual, como no momento em que está se escrevendo recomendações ou rótulos colocados em diretrizes, ok? E quais são essas outras situações? Todas as outras situações que devem se levar em conta em qualquer processo de decisão, não só em medicina. Não é só a evidência científica, mas é o contexto em que nós estamos, ok? Particularidades biológicas de um indivíduo,
E nesse contexto existe não só a questão biológica, mas a questão cultural, não só de um indivíduo que vai ser rotulado de pré-hipertenso, como da sociedade, como a sociedade vê essa questão. Entende-se que existe uma intenção positiva em rotular pessoas de pré-doentes, na tentativa de aumentar a prevenção, e a gente vai discutir isso mais adiante no vídeo. Mas existem consequências não intencionais. E é provavelmente a percepção desses colegas mais experientes, né, é, de que existem consequências não intencionais desse rótulo que deve estar trazendo essa sensação de insatisfação, pelo menos de parte das pessoas, ou, no meu viés de seleção, das pessoas que falam mais comigo, quase todas as pessoas. Mas deve ser parte das pessoas, como eu disse, as pessoas eu tenho viés de seleção, né? Bem, ah, consequências não intencionais existem não só de medicação, né, ou de intervenção, de rótulos, de rótulos que sugestionam condutas médicas, ok? Deve-se levar em consideração, portanto, uma série de questões ao propor alguma mudança de nomenclatura, e dessas questões também as consequências não intencionais. Questões também outras do ponto de vista de custo-efetividade, diretrizes deveriam levar em consideração questões de custo-efetividade, embora não sejam essas diretrizes de sociedade, diretrizes de sistema de saúde, deveria se levar isso em consideração também. Não é tanto o caso aqui, né? Mas eu estou dizendo assim, um contexto tem que ser visto, ok? E esse contexto os guidelines de diretrizes, os guidelines da Organização Mundial de Saúde, que tem um handbook, American College of Physicians, existem assim manuais de o que é fazer uma diretriz de qualidade. Quase todos recomendam fazer surveys com médicos, por exemplo, para receber a percepção desse usuário da diretriz ou do guideline em relação àquelas recomendações. Percepção que tem a ver exatamente com contextualização de onde essas pessoas estão ou quem são seus pacientes, que se chama muitas vezes do realismo da implementação, ok? Então, nesse caso aqui, eu quero, por exemplo, implementar na mente das pessoas que 120/80 é pré-hipertensão. Vamos ser realistas em relação a essa implementação. Essas pessoas que eu quero implementar isso estão de acordo com essa questão? E aqui eu estou falando de pessoas, médicos, que sabem tratar de pacientes, não são de pessoas desorientadas. Eles devem ser ouvidas, essas pessoas. Valores e preferências. Ponto de vista do trade-off que o médico pode sentir em rotular ou não um indivíduo de pré-hipertensão. A própria aceitabilidade, o que se chama de buy-in, o quanto essas pessoas compram essa ideia. Se as pessoas não compraram essa ideia, não adianta botar o rótulo na diretriz, porque as pessoas não vão absorver, aquilo não vai influenciar o pensamento, né? Barreiras, que as pessoas percebem barreiras, certo? E a própria variabilidade dos pacientes. E os médicos podem saber, poxa, esse negócio de rotular pode ser bom para esse paciente, mas pode não ser bom para esse. Então é como se fosse um experimento natural o que aconteceu, não controlado, né? Mas um experimento natural onde essa diretriz foi ah, publicada, né? E as pessoas reagiram. Idealmente, incluindo o que diz um documento de 2024 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem essa colocação ali, que idealmente deve-se fazer surveys com médicos para que essa percepção também influencie em certas recomendações. Eu não estou dizendo a situação de trombólise, descobrir que trombólise reduz mortalidade no infarto. Não é bem essas situações, mas muitas outras situações que se referem a essa questão de como estruturar, digamos assim, a forma de ver um paciente, a forma de decidir, etc., não é uma questão de copiar a evidência, mas é de entender qual é a forma melhor de implementar uma determinada ideia e que vai trazer também efetividade. Então, é natural que as pessoas tenham, eu acho que é normal, quanto mais uma proposta dessa, que é uma proposta que as pessoas, com uma certa razão, têm uma visão crítica. Por quê? Porque existem efeitos indiretos disso aí.
Não só consequências não intencionais, mas efeitos indiretos. O que que eu chamo de efeito indireto? Mesmo que uma diretriz não diga que é para dar remédio ao paciente de 120 por 80, essa tendência de transformar o indivíduo já num pré-doente aumenta a prescrição ou aumenta uma certa precipitação na decisão de prescrever para quem está com a pressão um pouco mais alta, ao invés de uma decisão mais baseada em slow medicine. Aumenta, às vezes, a dose da medicação e a vontade de colocar uma pressão mais agressiva, prejudicando indivíduos que podem ter hipotensão. Aumenta diagnóstico de hipertensão do jaleco branco, ou algumas coisas, coisas desse tipo. Então, essa é o NAD, né, que se chama, o Richard Thaler mencionou o NAD, quer dizer, ao chamar a pessoa de pré-hipertensa, você normaliza uma determinada atitude mais agressiva. E atitude agressiva no tratamento de pré-doença ou de pessoas limítrofes ou pessoas pouco doentes não é a mesma coisa de que otimizar a aderência medicamentosa, otimizar o tratamento de quem precisa ser otimizado. Esse sim poderia ser o foco, ok? Então existem efeitos indiretos. Não é verdade de que se a diretriz diz apenas para prestar mais atenção nessa pessoa, isso não implica em conduta médica. Implica em conduta sim, por um mecanismo de pensamento que é, normaliza considerar o saudável doente e leva a uma maior agressividade. E talvez não seja a melhor atitude em termos daquele pensamento, daquela decisão médica individualizada, baseada na calma, que eu quero fazer o que a pessoa precisa fazer, mas eu não quero ser mais, eu não quero ser apressado, eu não quero ser mais agressivo na dose ou coisas desse tipo. Então influencia. Tá? Esse é um efeito indireto que pode ser indesejado ou não intencional, vamos dizer assim. A outra questão é que dentro dessa diretriz ou conduta médica, recomendação, é racionalização do processo. De novo, não é só dizer que tem uma evidência e eu vou implementar. Qual é o sentido que faz isso? Ok? Essas pessoas que estão sendo rotuladas de pré-hipertenso, elas vão receber alguma coisa a mais, algum remédio a mais, alguma coisa a mais necessariamente que vai fazer bem e que não faria antes? Bem, o que diz a diretriz é que entre 120 por 80 e 130 por 80, entre 120 por 80 e 140 por 90, a maioria. Porque 130 por 80, se tiver alto risco, risco moderado, você já dá medicação. Mas principalmente entre 120 por 80 e 130 por 80, é, são números isso, né? Mas principalmente nesse ponto, o que se diz é hábitos saudáveis de vida, né? Controle do peso, não fumar, exercício físico, dieta saudável, ah, não se exceder no álcool, né? Ah, se possível, evitar situações de muito estresse, qualidade de vida, coisa que é recomendada para a população geral. E a gente não deve precisar rotular pessoas de pré-doentes para recomendar essas coisas que são boas para todo mundo e devem ser enfatizadas para todo mundo, mesmo para quem tem 110 por 70. Aí vem a pergunta, puxa, mas se eu pegar o 120 por 80 e rotular essa pessoa de pré-doente, talvez essa pessoa tenha mais aderência às minhas recomendações, etc. Tem evidência sobre isso? Na verdade, tem evidência sobre isso. Existem estudos randomizados que avaliaram isso. Especificamente, assim, em geral, né? Mas existem estudos randomizados que avaliaram isso em hipertensão. Em hipertensão. Em 2001, um ensaio clínico randomizado foi publicado, ah, foi publicado no Circulation Outcomes, onde foram randomizados 1.300 pessoas para receber esse nódulo, esse rótulo de quase hipertenso, high normal, na realidade, foram randomizados para o médico dizer: "Ah, você tem pressão normal alta", ou o médico não dizer. E qual foi o resultado desse ensaio clínico?
Não houve diferença na disposição das pessoas de aceitar recomendações de hábitos de vida, recomendações dietéticas, né? Ah, e houve consequências não intencionais, pois esses rótulos aumentaram preocupação e tiveram efeitos psicológicos negativos, ok? As pessoas se sentiram mais fora de controle em relação à sua própria doença, saúde, etc. Né? Também não se demonstrou maior motivação para fazer exercício dessas pessoas que foram randomizadas para receber os rótulos de pré-doentes, né? Um outro trabalho de 2013, esse mais antigo, também foi um ensaio clínico randomizado. Ele não mostrou diferença de pressão arterial nas pessoas que eram rotuladas de pré-hipertenso ou não. Então, essa lógica, primeiro, existe sentido de que isso não seja bom, tenha consequências não intencionais, e as evidências falam mais no sentido de que as consequências não intencionais são comprovadas e as consequências intencionais não são comprovadas. Por isso, não é bom rotular, isso não melhora a aderência. Vem a pergunta: melhora o médico ficar mais preocupado e mais atento em relação a seu paciente? Se influenciar isso, pode ter aquela consequência também de que é alguma coisa de uma banalização ou medicalização maior da sociedade. Culturalmente, a gente vai mais nesse sentido, ok? E o médico deve estar atento aos seus pacientes no nível de atenção que eles precisam. Talvez o médico não seja bobo assim para precisar receber um rótulo para poder olhar o seu paciente como se deve olhar. Não sei se é esse NAD que a gente precisa para uma qualidade do processo de decisão, né? Então, veja, não tem também evidência em relação a isso, tá? Então, o que a gente tem, na verdade, é uma tendência a uma banalização de tratamento e de etc., e de agressividade, de fast medicine, né? E essa tendência e essa falta de comprovação de realmente benefícios grandes em rotular as pessoas disso. Existe isso é behavioral science, né? E um dos modelos de mudança comportamental é o Health Belief Model, que tem nos seus componentes uma coisa chamada self-efficacy, que é a percepção que a pessoa tem de que ela é eficaz em se tornar mais saudável, em ter melhores hábitos. E a explicação para as pessoas não terem, na verdade, impacto em elas serem positivo em elas serem rotuladas de doente, às vezes elas ficam menos motivadas, é porque elas perdem exatamente self-efficacy. E a gente pode ver no mundo assim à nossa volta que pessoas que têm mais saúde, às vezes aquelas que precisam até menos, elas são mais preocupadas com a alimentação, são mais preocupadas com a pessoa magra, mais preocupada com a alimentação, mais preocupada em fazer exercício, porque elas têm, além de que é uma consequência elas serem magras por isso, mas também, em sendo isso, elas têm mais self-efficacy para manter essa conduta. Então, diminui o self-efficacy da pessoa. Não é uma coisa boa, na verdade, se a gente for olhar assim com base no que existe de evidência e na nossa própria, talvez a própria experiência dessas pessoas que estão falando, não é uma coisa tão boa rotular pessoas saudáveis de doentes, o que o Choosing Wisely já define bem como overdiagnoses, né? Mesmo que não esteja atrelado uma obrigação de overtratamento, isso leva indiretamente a algum tipo de overtratamento. E também a consequência do rótulo já é em si questionável, ok? Então, acho que essas coisas devem ser consideradas, né? Por que essas coisas não foram consideradas, né? As pessoas entram assim, às vezes, coisa que vai mais para a teoria da conspiração, como se for, não. As pessoas botaram isso porque elas estão sendo influenciadas pela indústria, como se fosse uma conspiração de pessoas que ganharam dinheiro da indústria e estão escrevendo isso na diretriz. Não acho que seja isso. Não vejo um comportamento desse tipo de conspiração. Porém, por outro lado, nós sabemos que relação com a indústria, e isso também é outra coisa que é comprovada cientificamente, relação com a indústria influencia
conduta médica, né? Existem trabalhos, existe uma revisão, acho que é no Annals of Internal Medicine, eu vou botar esses links todos aqui. Uma revisão da literatura, uma revisão sistemática de que de 37, se eu não me engano, trabalhos, 30 mostraram que médicos que têm relação com a indústria prescrevem mais. Prescrevem mais não só a droga que deu presente ao médico, como prescrevem mais todas as outras drogas também. Mas principalmente mais o efeito em relação àquela droga, mas tem um efeito também indireto em relação a outras. É errado ter relação com a indústria? Não, 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 não é algo ilegal, não. A pessoa pode receber FIIs por dar aula, né? Pode receber FIIs por viagens, assim, para fins educativos, né? Beverages, etc. Eles usam até esse termo no artigo. Pode receber FIIs de consultoria que podem estar dando ali à indústria, etc. Então, não é algo ilegal fazer isso. Mas seria desejável que essas pessoas que são influenciadas, a evidência mostra, mesmo que inconscientemente, não estivessem na diretriz. Seria desejável. Isso, em geral, é uma coisa resolvida entre as pessoas. Seria desejável a falta de conflito de interesse. E escrever eu tenho um conflito de interesse não resolve o conflito de interesse, ok? Não resolve. Isso, essas coisas em ciência comportamental mostram que essas relações, ou etc., influenciam a nossa decisão, mesmo sem que a gente esteja decidindo intencionalmente em relação a isso. Mas tudo isso influencia esse ambiente, essa coisa. Nessa diretriz que teve 76 autores, 38 declararam relação de conflito de interesse com a indústria, ou seja, 50%. Para mim devia ser zero. Ser zero. Tem 38 aqui que não tiveram relação com a indústria. Deveria ser zero. Idealmente, deveria ser zero. Em 2006, o Conselho de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, liderado por Anísio Rassi Júnior, escreveu novas diretrizes da sociedade e um dos itens era que não poderia ter conflito de interesse. Isso foi votado, foi aprovado, mas a diretoria seguinte derrubou aquela Constituição e voltou a isso. Nos dias de hoje, quase 20 anos depois, metade das pessoas que estão escrevendo a diretriz de hipertensão tem relação algum tipo com a indústria. Se as pessoas são é ilegal o que elas estão fazendo, não. Mas não é bom isso aí. E indiretamente isso pode ter influenciado. Então é real isso, e a gente tem que falar sério. Esse problema é um problema que nós temos que discutir de uma maneira transparente, democrática. É assim que as pessoas querem que sejam as diretrizes brasileiras? Fica essa pergunta para vocês. Obrigado pela atenção.